noite, sejam todos bem-vindos ao Encontro com Convidado Especial número 19. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial, que tem uma experiência internacional na Europa e que vai trazer um conhecimento que não é explorado adequadamente aqui no Brasil, né? Que é um aprofundamento no conceito de Public Affairs, né? E a gente espera aqui que colaborativamente a gente consiga discutir as diferenças e as similaridades de relações institucionais governamentais e Public Affairs, porque muitas vezes esses conceitos eles são utilizados de forma intercambiável, né? E o encontro de hoje, além de ser um encontro com um convidado especial, ele também faz parte do projeto Sinergias, né? Então, quem está acompanhando essa é uma série especial aqui do Conexão RIG, que é essa rede de profissionais que se reúne uma vez por semana para discutir online e ao vivo assuntos inerentes à área, né? A gente está tentando entender na verdade, a gente está tentando desenhar quais são os alcances e os limites de relações institucionais governamentais dentro de uma organização, né? Então, nós já fizemos uma série de encontros, já falamos sobre RIG e acesso, RIG e ESG, RIG jurídico, né? RIG, vamos falar sobre RIG e comunicação, vamos falar ainda sobre RIG e regulatório, né? Para entender adequadamente como que RIG se diferencia, mas, na verdade, também como que ele contribui, né, para essas áreas, porque a área de RIG ela é transversal, né? Então, a gente tem efetivamente que ter esse relacionamento com os nossos stakeholders internos, né? Mas a gente não pode atravessar o samba. Então, esse que é o grande problema, né? Como que a gente contribui para as outras áreas que nos pedem auxílio dentro da organização ou que a gente precisa do auxílio delas, sem desrespeitar o core business de cada uma dessas áreas, né? Então, eu vou apresentar adequadamente a Caroline Fração para vocês hoje, tá? E o currículo dela é grande, né? Mas eu faço questão de ler linha por linha, porque é bastante interessante também. E vamos lá. A Caroline, ela é sócia fundadora e diretora de Relações Institucionais e Governamentais na Rito Public Affairs. Ela é graduada em Relações Internacionais pela USP, com especialização em Direito do Comércio Internacional pela Université de Paris 5, na França. É mestre em Ciência Política pela USP e está cursando atualmente pós-graduação executiva em Public Affairs na Sciences Po, em Paris, na França. Atua há mais de 10 anos em relações governamentais e institucionais, em consultorias multinacionais e através de associações setoriais e nacionais. É também uma das fundadoras do Helgov e do FBE, France Brasil Empreendedores, além de VP de Relações Institucionais e Públicas na mesma instituição. Então, com vocês, Caroline Fração, que além de ser uma pessoa extremamente inteligente, que vocês vão ver, é muito simpática e muito bonita. Olha que maravilha. Carol, seja super bem-vinda aqui ao Conexão Rio. E eu estou muito ansiosa porque eu quero aprender muito com você hoje. Fique completamente à Obrigada, vontade. André. Obrigada. Obrigada. Você que é muito bondosa Ah, pelos elogios. Bom, você já fez uma apresentação muito boa aí. Eu vou só entrar um pouquinho mais a fundo na questão da Rito e o que eu faço hoje. Eu acho que essa parte é bem relevante aqui para o nosso papo. Eu sou, como a Andrea mencionou, sócia cofundadora da Rito Public Affairs. A Rito é uma consultoria de comunicação. Então, a gente chama de consultoria porque nós não somos uma agência de PR, nós não somos uma consultoria de RIG, nós somos uma consultoria de comunicação estratégica em Public Affairs. E aí, ao longo do meu papo aqui, eu vou explicar um pouco mais esses conceitos, né, como eles se diferenciam. E eu acho que vai ficar bem claro. Se não ficar claro, por favor, me perguntem. A gente está aqui também para bater um papo. Bom, hoje eu vivo na Europa, eu moro em Luxemburgo e tenho atuação principalmente na França, Luxemburgo, e agora a gente está começando a entrar em Lisboa, em Portugal também. Então, meu papel hoje na Rito, ele é estratégico, ele é de liderança, ele é voltado para o Brasil também, mas também eu tenho um papel de internacionalização da empresa via Europa.
E aí, paralelamente, estou concluindo em breve, aí no meio do ano, o curso que a Andrea mencionou na Sciences Po Paris, que é de Public Affairs. Então, é um curso muito interessante porque ele conversa exatamente com a minha atividade na Rito hoje. E o curso, como a Andrea comentou, né, ele é executivo. Então, os nossos professores são pessoas do mercado, são VPs da nossa área, são VPs diretores de grandes empresas, do Google, da L'Oréal, do Banco da França, né, de empresas públicas também, inclusive. Então, é bastante interessante nesse sentido. Bom, eu vou começar falando um pouco de conceitos que eu acho que é muito bom para a gente pontuar algumas coisas, e aí eu entro um pouco mais no assunto, né, de contexto, porque que eu acho que Public Affairs é a expressão do momento, tá? Mas para isso eu acho que a gente precisa delimitar algumas coisas aqui. Os conceitos que eu vou falar não são, talvez, novidade para ninguém, mas eu acho que é importante para a gente ter um ponto de partida e saber do que a gente está falando, né? Então, em primeiro lugar, o que é Public Affairs? Eu acho que essa é a pergunta de todo mundo. E eu vou resumir numa frase muito simples, que ela vai ser quebrada em muitos conceitos, mas a princípio é muito simples. Eu trabalho Public Affairs em cima de tudo que eu aprendi, tudo que eu vi e do que eu observei em relação ao Brasil, em relação até aos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, como um conceito de que é a junção, a conexão ou a intersecção entre PR, Public Relations, Relações Públicas, e RIG. Então, a sinergia aqui, né, até chamando o nome aqui do projeto, é entre PR e RIG. Então, o PA, o Public Affairs, seria essa junção. Então, o que eu posso dizer aqui? Quando a gente está... Bom, eu acho que eu vou voltar lá para o começo da profissionalização de RIG, né? Que eu acho que muitas pessoas passaram aqui. Eu passei por isso. E para mim foi muito clara essa evolução ao longo dos anos. Eu comecei a trabalhar em relações governamentais, ponto. Meu trabalho sempre foi muito focado em relação com o governo, o meu objetivo era abrir caminho da empresa, do business que eu trabalhava com o governo, dialogar, chegar em resultados de políticas públicas. E a gente falava diretamente com o governo. Eu senti que ao longo dos anos a área foi se complexificando no sentido de que se foi percebendo que existiam outras estratégias mais interessantes do que simplesmente você fazer uma reunião com o governo. Óbvio, isso faz parte, isso a gente faz, né? Ainda é o essencial da atividade, obviamente, mas ela acaba se transformando em RIG, né, em relações institucionais e governamentais. Então, fica uma coisa mais ampla. Você conversa com o governo, mas você conversa, às vezes, até com a academia, você conversa com as associações, você faz estratégias via associações, às vezes você nem vai conversar diretamente com o governo, você usa associações para ter mais força, às vezes para não aparecer tão claramente, né? É estratégico, realmente estratégico. Você às vezes vai por institutos, né? Enfim, a gente sabe, todas as instituições ali, federações, confederações, de acordo com o tema também, com a força de cada um. Então, é estratégia, né? A estratégia não é só mais você definir quem são os stakeholders, definir o que você vai falar e ir lá falar. Você entende quem são seus aliados, por onde você vai, qual que é o caminho. Isso faz toda a diferença, a gente sabe que faz. E aí o que eu vou falar para vocês, e aí eu acho que talvez vocês podem até me questionar um pouco nesse sentido, mas o próximo passo do RIG é o Public Affairs, porque a gente está complexificando mais ainda a estratégia e a gente está amplificando muito mais os relacionamentos que a gente cria. Então, a gente passa de relações governamentais com o governo para relações com instituições e governo, para relações com a sociedade como um todo, a sociedade civil, os seus parceiros, o seu público, o seu cliente, o seu potencial cliente, o seu colaborador, as pessoas em geral, a sociedade civil, as instituições, as ONGs, né, as pessoas que leem jornal, o cidadão comum, enfim, o próprio governo, tudo isso você pega quando você faz uma estratégia de public affairs. Então, é uma estratégia muito mais complexa, mas é uma estratégia ao mesmo tempo de longo prazo. E aí eu vou voltar de novo para essa linha do tempo aqui, né? Quando a gente estava ali no começo de HelpGov, a maioria do que a gente fazia era apagar incêndio, né?
Ah, tem um PL novo passando, vai destruir o meu business. Meu Deus, o que que eu faço? Aí você, você sai e fala, ah, eu tenho que falar com essa pessoa. Você chega lá para a pessoa, se apresenta, né? Depois a gente percebeu que a gente tem que criar relacionamento. Não é assim, você não chega, porque aí todo mundo chega e vai pedir uma coisa para o fulano. Exatamente, Cavaleiros do Apocalipse. E você vai falar com o fulano e o fulano vai te falar, quem é você? Né? Tem um monte de gente aqui falando comigo. Então a gente percebeu que a gente tinha que criar relacionamento. Então você começa lá atrás, apresentando a empresa, apresentando o setor, trazendo números, histórias, casos. Você passa a, por exemplo, quando você está numa uma empresa, você não fala, minha empresa vende isso. A minha empresa gera empregos, faz inovação, tem um impacto incrível na cadeia, no ecossistema, no ambiente, nas pessoas, né? Então, você já começa a criar uma narrativa mais interessante e desenvolver relacionamento. Quando você passa para o Public Affairs, você passa a fazer isso para a sociedade inteira. Ou seja, como que você impacta essa sociedade inteira? Você pode impactar via relações institucionais, via eventos, né? Participação em eventos, divulgar suas mensagens nesses ambientes, via mídia, né? Então, via jornais. Então, quem está lendo esses jornais? O governo está lendo esses jornais. Então, por que que você não usa esses jornais como uma técnica para você chegar no governo? Para você construir quem é você? E aí eu vou entrar em mais um conceito, que é, em primeiro lugar, para mim, RIG é comunicação, assim como o PR é comunicação, porque a gente está trocando, a gente está apresentando quem a gente é e a gente está criando confiança para o interlocutor do outro lado acreditar naquilo que você está falando e ser impactado por aquilo. De novo, né? Não adianta a gente chegar para um deputado e falar, eu não quero que isso passe. Ele vai falar, tá, mas quem é você? Por quê? Como? Né? Não contexto. Você tem que ser muito mais completo do que isso. Então, é exatamente isso, é uma comunicação. E para comunicar, você vai acabar influenciando e você vai precisar da construção dessa confiança e, finalmente, da construção da reputação. Então, voltando só um pouco para ficar um pouco mais claro, quando você cria essa confiança no one-on-one. Você conversa com alguém, você vai criando um relacionamento, ele confia naquilo que você está falando. Quando você cria confiança com muitos públicos, você cria uma reputação. Então, a reputação não é exatamente aquilo que você fala que você é. Isso é a sua narrativa, isso é a sua mensagem, etc. O que você precisa é o que os outros estão falando de mim. Então, como você constrói essa reputação, essa coisa ampla que é a reputação? Por técnicas de public affairs, que é o jornal, que é o relacionamento constante com o governo, que é você estar aparecendo em eventos. Eu estava falando isso agora, me veio um exemplo que eu sempre trago na cabeça, que é a Luísa Trajano. Quem conhece Luísa Trajano, quem acompanha ela há milhares de anos, sabe que há muitos anos ela está falando em eventos para empresários, ela está falando em eventos dos colaboradores dela, ela está falando com consumidores do Magazine Luiza. Ela tá, se você tá em qualquer ministério ali em Brasília, circulando, você vê ela passando, então ela tá fazendo reunião. Ela tá presente em todos os lugares, ela tá na mídia, ela é reconhecida, ela tá nos grupos de mulheres, ela tá nos grupos de várias coisas, e ela construiu uma reputação para ela que é inquestionável hoje, né? Porque ela tá em tudo. Então, ela mantendo essa narrativa, né? E, obviamente, é, fazer tudo correto, né? Aquela coisa que a gente conhece de rig, ela realmente impacta tudo de uma forma muito ampla. Então, o Public Affairs é isso. Uma coisa importante aqui, que eu tenho discutido muito lá na França, ok, é uma estratégia muito complexa, certo? É uma estratégia ampla, complexa, duradoura e de longo prazo. Como que você coloca isso no seu dia a dia versus todas as questões de RIG que você tem? E as respostas de todos os diretores e VPs que eu fiz essa pergunta é a mesma. Você tem que escolher suas batalhas, e as suas batalhas são 3 a 5 temas.
não se trabalha coisa muito mais ampla do que isso. Tudo que é menor que 3 a 5 temas, por exemplo, é um projetinho de lei, uma coisa pequena, que não é o que vai acabar com o seu business, não é nada disso, não é uma coisa que precisa de uma grande campanha, você joga para associações ou para outros grupos, você monitora, como a gente faz em RIG normalmente, e você faz ações mais pontuais, terceirizando, de certa forma, né? Buscando ajuda. Você, como empresa, por exemplo, o seu papel é trabalhar 3 a 5 grandes temas, são os temas que mais impactam e são os temas que você vai ter que trabalhar a sociedade. E aí eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, que é a questão da indústria cosmética na França. Os franceses têm, a França, né, o governo francês tem uma tendência muito forte de regulamentar, bem parecido com o Brasil em alguns aspectos, e eles queriam aumentar, o setor de cosmético é bastante regulado, quase como o setor de indústria farmacêutica, né, até porque algumas de cosméticos são farmacêuticas também, né, então se mistura um pouquinho ali, e tinha uma proposta de se aumentar imposto. E em vez da indústria chegar a gritar, falar, não, pelo amor de Deus, a gente vai quebrar, e falar com os parlamentares específicos, falar com o ministério encarregado, etc., eles fizeram uma grande campanha de mídia, alinhado a uma campanha com o governo, de quanto menos produtos nocivos ou qualquer coisa assim, quanto mais natural fosse desculpa, o produto, menos imposto eles teriam. E aí acabava chegando em alguns objetivos até do próprio governo, né, de outros ministérios, mas do próprio governo, de trazer uma beleza mais saudável, enfim, eles estão bastante focados em coisas desse tipo. Sustentabilidade, então eles colocaram metas de sustentabilidade aliados, etc. Então, juntos, eles criaram tudo isso com uma grande campanha e a sociedade civil foi engajada, que é uma coisa positiva, né? A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de uma coisa que pega diretamente no consumidor, pega no bolso das empresas e pega no bolso do governo. Então, como que conjuntamente todo mundo chegou a uma solução? E aí, entidades de consumidores foram envolvidas e etc. Então, é uma coisa muito grande, mas que dá para ser feito com estratégia de public affairs. Em outras conversas, uma coisa que me chamou muita atenção também é a questão de que o Public Affairs um espaço, hoje em dia, é um conceito que já existe há um tempo, né? Não é uma grande novidade, mas hoje em dia ele tem um espaço muito maior por causa de vários cenários que se juntaram, né? Então, por exemplo, essa coisa das mídias sociais. Hoje em dia não é só o jornal que traz notícia, as pessoas produzem notícia, inclusive produzem notícias falsas, etc. Mas você com o celular na mão, um Twitter, um próprio Instagram, TikTok, qualquer coisa, você está criando conteúdo e você está criando falas, né? Você está criando narrativas que são compartilhadas, enfim. Então, sai da mão da mídia tradicional e entra na mão das outras pessoas. Então, o que isso acaba gerando? Excesso de informação para todo lado. Então, vocês têm excesso de informação, eu tenho certeza, vocês devem receber clippings, notícias, mensagens de WhatsApp, acompanham o Twitter de congressistas, de gente do governo, etc. É uma avalanche de informação. O tomador de decisão também, é uma avalanche de informação o dia inteiro. Então, cada vez menos a gente consegue espaço na agenda ou na cabeça da pessoa, né? Você pode fazer uma reunião, maravilha, você conseguiu fazer uma reunião com a pessoa certa. Ele fez mais 10 reuniões aquele dia, ele foi bombardeado com mais um monte de coisa de todas as mídias sociais e notícias e não sei o quê. Ele precisa dar andamento. É a guerra pela atenção, exatamente, que a André mandou aqui. Como que ele dá andamento para a sua demanda? Ele precisa ver a sua demanda em todo lugar. Então, se ele conversou com você, no dia seguinte ele abriu o jornal, seu assunto está no jornal. No dia seguinte ele vai num evento, alguém fala disso. E no dia seguinte, enfim, ele começa a falar: nossa, eu preciso fazer alguma coisa com isso.
Então, inegavelmente, você vai chamar a atenção do regulador, do tomador de decisão. No meio disso, como eu comentei, a gente está numa guerra pela atenção no meio de um monte de inverdades, né? Então, a gente está na era do relativismo da verdade, ou a era das dúvidas, né? As pessoas... Você está no mudo, André, mas você pode falar. Não, eu fico aqui reagindo, desculpa, você vai falando, eu vou concordando, né? Imagina. Perdão. E é exatamente isso, né? Uma frase que me falaram outro dia, né? Como que é? Os fatos são completamente desmentidos pela minha opinião. Então, ainda tem, a gente tem que lidar com isso, né? Enfim, sendo pessoas profissionais, pessoas, né? A gente está disputando atenção com opiniões, com notícias falsas, com mil assuntos. É, e aí, a gente está também numa questão de dado esse mundo invadido por mídias, né, e muito intenso, muita informação, a gente está numa disputa também de reputação. Então, eu comentei há alguns minutos ali na minha fala, né, o objetivo de Public Affairs é construir, manter, fortalecer reputação para você atingir seus objetivos, sejam eles de negócio, né, expandir o seu business, ser mais reconhecido, conhecido, seja de produzir políticas públicas, né, e as políticas públicas você quer produzir para aumentar a sua competitividade como business, né, então, no fim, tudo está ligado a business. Então você precisa dessa reputação. E aí você tem que lidar com uma coisa que chamam, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, do name and shame. Você fez uma coisa, uma besteira, uma vez com o business, né? Aí sai lá, a empresa tal é horrível. Aí começa, você é cancelado, né? A gente chama de cancelamento, na verdade, aqui. É o name and shame. Então, como você recupera a sua reputação? Então, você ainda tem todo esse desafio, né? E o Public Affairs conversa com esse desafio da reputação, do cancelamento e etc. E a sociedade civil, né? A sociedade civil como pensando no ser individual como consumidor, ele tem voz nas redes sociais, ele tem voz em vários ambientes. A, as instituições, né, da sociedade civil também, eles vêm cada vez mais tendo acesso à fala, tendo acesso ao próprio governo, porque eles conseguem chamar a atenção de outras formas, né? Há poucos anos atrás, as empresas saíram na frente porque, claro, colocam recursos, contratam profissionais, pessoas que conseguem fazer o trabalho de rig muito bem. Muitas vezes algumas entidades da sociedade civil não conseguem, porque tem menos verbas, etc. Normal, a gente sabe disso. Mas, com estratégias de public affairs, a sociedade civil também pode se empoderar, também pode colocar sua voz de outras formas, sobre os seus temas. Então, a gente, como business, como associação, como, né, entidades privadas, a gente também tem que saber conversar cada vez mais com essa sociedade civil. Então, eu volto para a minha fala anterior. Para mim, pela minha experiência, pelas trocas que eu tenho tido nos últimos 3 anos, Public Affairs é o próximo RIG, é o próximo passo de RIG. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para trazer para vocês. Posso já fazer pergunta? Claro, eu tenho um slide para mostrar, mas faz sua Sou pergunta. super perguntadeira. Vai lá. Eu achei assim, sensacional essa visão, né? Pelo que eu entendi do que você colocou até agora, Public Affairs seria algo mais abrangente do que relações institucionais governamentais, que teria como stakeholder prioritário o governo, né? Public Isso. Affairs vai falar com Deus e todo mundo que esteja impactado ou seja impactado, né? Pelos negócios, pelos temas que a gente está trabalhando, né? Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma resistência das empresas privadas em se posicionar publicamente, né? Em dizer o que pensa e o que apoia na esfera pública, e também um relacionamento que muitas vezes é tenso com Uhum, organizações da sociedade civil, né? E aí tem aspectos culturais, né? Somos um país de cultura judaica cristã, né? E aquele que obtém lucro é do mal, né? Então a gente tem uhum, alguns problemas aí, tem algumas resistências que para instituir uma visão como essa que você está colocando,
pode ser um desafio, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Na Europa, você acha que essa visão ela já está mais avançada? E quais seriam as tendências aqui para o Brasil? Como é que você enxerga? Respondendo a primeira parte da sua pergunta, a gente não precisa, como business, se manifestar publicamente, abertamente sobre as nossas estratégias de governo. A gente precisa se manifestar naquilo que faz sentido, né? Então, assim, contar sobre o seu negócio, aquela questão de você chegar no governo e trazer uma narrativa interessante de eu produzo emprego, eu produzo inovação, eu estou impactando a sociedade positivamente com as minhas atividades industriais, comerciais, etc. É uma narrativa que você está contando. O jornal pode contar por você. Então, por exemplo, tal empresa fez um trabalho com a sociedade civil dessa forma, com a comunidade em volta, tal, 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 uma empresa legal, passa a ser uma empresa legal. Tal empresa está exportando inovação de tal forma. Então, esse tipo de notícia, você já vai construindo a sua reputação. Você pode trabalhar também de forma. E aí é jogo de estratégia mesmo, né? Assim como a gente faz em IG o tempo todo. Por exemplo, não vou citar nomes, que estão sendo gravados, mas vou dar um exemplo aqui, sem nomes. É uma grande regulamentação que faria algumas empresas desse setor específico saírem do Brasil. A empresa saiu na mídia falando: estamos entrando no Brasil e vamos gerar tantos empregos e vamos fazer um investimento de X milhões de dólares. Um valor super alto, verdadeiro, obviamente, né? Foi checado e rechecado várias vezes com a liderança da empresa. E no momento em que aquela regulamentação estava sendo votada e da forma que estava, impossibilitava que uma empresa como essa entrasse no Brasil. Essa reportagem foi colocada por causa disso, não foi uma coincidência. Foi um trabalho que a gente fez aqui pela Rito. A gente criou esse caso para impactar o governo, para impactar os senadores e deputados. Aí o prefeito de uma grande cidade brasileira ligou para a empresa no mesmo momento e falou: é um absurdo o que está acontecendo lá, vou conversar com a minha base aliada do que está no Congresso e vamos falar, vamos fazer isso acontecer, porque é ruim para o país de muitas formas, é ruim para os consumidores desse setor, que não vão ter acesso a isso, porque era realmente uma oferta do serviço, no caso, bem interessante para o consumidor, geraria empregos no Brasil e traria todo esse montante de investimentos. Então, a empresa não precisou falar na mídia, eu não quero que seja aprovado. E também não era esse o ponto, né? A regulamentação ia acontecer, mas a regulamentação está ruim, não precisou falar, né? Isso foi feito com o governo, foi conversado depois de chamar essa atenção pelos jornais. Com relação à sociedade civil, eu entendo e concordo totalmente com o que você está falando. Existe um pouco essa questão, e aí eu não vou falar da Europa como um todo, né? Porque a Europa é muito. A gente acaba falando de uma cultura europeia, claro que existe, mas existem especificidades regionais e de países ali muito grandes, né? E a França é um país extremamente, como que eu posso dizer? Organizado sindicalmente, né? Vocês devem estar acompanhando as milhares de greves contra a reforma da Previdência que estão acontecendo de uma forma muito maior do que supostamente pode ter acontecido aqui no Brasil. Então, existe um certo embate, por um lado, porque empresas falam: nossa, esses caras pegam no pé, nossa, esses caras não param, eles são muito organizados, eles são muito fortes, então eles conseguem bater muito de frente com o setor patronal. Por outro lado, também é uma coisa já comum, então o francês médio ele não fica chocado. Ah, vai ter mais uma greve, é normal, vai ter mais uma greve. Então, é um país, assim, franceses que estejam me assistindo, não é nenhuma ofensa, tá, o que eu vou falar, porque eu acho que o Brasil é a mesma coisa. É um país
de contradições, exatamente como o Brasil é. E isso é uma contradição que acontece ali. O que eu sinto é que, e aí eu acho que o slide que eu vou mostrar vai fazer mais sentido. Os business, eles entenderam que se eles não conversarem com a sociedade inteira, eles vão ser demonizados cada vez mais. Então, no fim, é sobre encontrar soluções que façam sentido para todo mundo. E a gente sabe em técnicas de negociação que no fim é isso que a gente faz, né? Numa negociação você não vai ganhar 100%, o outro não vai perder tudo, né? Senão isso não é uma negociação. Então você sempre vai ter que ceder alguma coisa para que todos saiam ganhando de alguma forma, nem que seja minimamente. E, e aí na prática, eu acho que talvez isso fique um pouco mais claro, é o que eu vejo muito de tendência na França e em alguns lugares da Europa são os diretores e vice-presidentes pegando cadeiras que se chamam Public Affairs, que são cadeiras muito voltadas para a construção de imagem e políticas públicas, mas que congregam abaixo desse diretor. Você vai ter uma área mais especialista em RIG, uma área mais especialista em PR. E aí o diretor faz ou o VP tem que fazer essa ligação estratégica. Mas é claro que na ponta as atuações ainda são diferentes, porque quem trabalha com PR, eu digo porque eu tenho muitas pessoas da minha equipe que fazem isso. Quem trabalha com PR tem que conhecer normas e regras, né, de redação, como funciona, tem que conhecer pessoas, né, quem é de tal jornal, qual é a pegada de qual jornal, né, até para ser mais estratégico no direcionamento do PR. Então, é muito específica a forma de atuar. A mesma coisa, gente. Você precisa entender de política, você tem que entender como funciona a tramitação de um PL, quem são as pessoas que estão lá, quais são as características delas, quais são as competências de fato de cada secretaria, de cada pessoa que está sentada em cada lugar, enfim. Esses são conhecimentos muito específicos, né? Então, quando eu falo que o PA, né, o Public Affairs, é o futuro do RIG, ele não mata o RIG de maneira alguma, porque a gente sempre vai ter que atuar especificamente com as expertises que a gente tem desenvolvido ao longo de todos esses anos em RIG, definitivamente. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para ilustrar um pouquinho o que eu acabei de falar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Hum. Primeiro, vou pedir desculpa pelo título. A postura vencedora parece um título de autoajuda. Só não está no modo apresentação. Aqui, acho que agora vocês vão conseguir ver. Tá, Agora sim. agora sim. Esse slide me foi apresentado pela Elsa Chanteloup, que é a VP de Public Affairs na L'Oréal, eu falo Paris, desculpa, na L'Oréal France, né, na empresa que fica baseada na França mesmo. E aí o título estava em francês, então foi só uma tradução livre aqui minha, a postura vencedora. Mas a ideia desse slide aqui é que atuando para a construção de políticas públicas que atinjam resultados de negócio, para que o seu negócio, o seu setor sejam mais competitivos, a gente traz uma fórmula, entre aspas, né? Claro, não existe fórmula do sucesso, mas um esquema aqui que eu acho que diz muito, que é para onde a gente quer ir, a gente tem que fazer parte do debate, então não adianta nada você, por exemplo, começar a defender que, não sei, se produza mais plástico. Não é um assunto que está no debate hoje. A gente está debatendo sustentabilidade, redução de plástico, etc. Então, você não vai fazer uma coisa assim completamente fora do debate. Então, você tem que fazer parte do debate. Você tem que entender o que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as discussões internacionais e nacionais, né? E elas estão sempre ligadas para você posicionar o seu tema. Você precisa ser parte da comunidade. Então, assim, parte de quem são seus colaboradores, quem é o seu ecossistema, né, os seus parceiros, os seus concorrentes, né, que é toda aquela atuação que a gente faz via entidades, a gente sabe melhor do que qualquer pessoa da nossa empresa, se vocês trabalham em empresa,
a gente sabe que a gente não anda sozinho, né? Que a gente está sempre com os concorrentes, a gente está sempre com associações e tal. Então, parte da comunidade. Parte também, a comunidade é o seu cliente, né? O que que seu cliente está buscando? A gente vê vários estudos hoje em dia, né, de preferências de consumidores, de índices de confiança, né, e vários que existem por aí. E o consumidor, ele não, ele busca, ok, qualidade do produto, claro, mas também qual que é o propósito por trás daquela empresa, qual que é a narrativa, qual que é a história, o que a empresa está fazendo. Então, isso aqui é importante, né? Você tem que estar entendendo o que o seu consumidor quer para você também fazer Public Affairs, para você também fazer RIG. E, por fim, você tem que ser parte da solução, que é o que eu acabei de falar sobre a parte da negociação, né? Alguma coisa você vai ter que ceder, você não vai levar tudo, e, e o que você vai ceder, você tem que trazer ideias, né? Você tem que pensar fora da caixa e você tem que entender como que todo mundo sai ganhando de alguma forma. Parece um pouco inatingível, mas é possível. É possível pensar fora daquilo, da primeira opção que você olha. Vou dar um outro exemplo também que aconteceu na França, foi a questão dos refrigerantes. Também ia ter um aumento de taxação para refrigerantes, e aí a primeira coisa que a empresa pensa é: vou acabar com isso, não, não quero, não vou pagar, vou sair daqui, né? A gente está falando de empresas internacionais. Eu não conheço desse setor, tá? Então, eu não conheço empresas francesas que produzem refrigerante, tá? Então, eu estou partindo do princípio de que as grandes produtoras de refrigerantes são americanas, né? São empresas internacionais que se instalaram na França. Eles vão falar: vou sair, tá bom. Se o francês quiser muito tomar a minha marca, ele que paga o valor de um produto importado, não preciso estar aqui. Em vez de fazer isso, eles sentaram com o governo, e negociaram um índice de redução de açúcar nos refrigerantes, e aí o valor pago de imposto também teria uma redução gradual de acordo com o nível de açúcar nos refrigerantes. Isso foi feito em conjunto, essa ideia surgiu, né, e foi colocada em prática, em conjunto com várias entidades da sociedade civil, de saúde, de obesidade, de alimentos mais saudáveis, né, e coisas do tipo, e fez sentido para todo mundo, no fim das contas. Então, hoje, alguns refrigerantes, ou muitos refrigerantes na França, têm um índice de açúcar menor do que em outros lugares do mundo. Isso, para mim, é um ganho imenso para a sociedade. Eu acho que eu gosto muito disso aqui que eu mostrei. E eu queria, assim, concluir a minha fala né, sem parar, para vocês também poderem fazer perguntas, a gente trocar aqui, só falando muito rapidamente da Rito, para vocês entenderem, né, que hoje tudo isso, para mim, entra em prática no meu trabalho no dia a dia. Então, o trabalho que a gente faz para os clientes e como a Rito surgiu, conversa com tudo isso que eu falei, que foi basicamente eu conhecendo uma das minhas sócias, que é a Daniela Leiras, que a Andrea conhece aqui muito bem também, que é jornalista, que trabalha no mercado de PR há mais de 20 anos e que queria fazer um PR muito mais estratégico do que o que ela viu nos últimos 20 anos em todas as experiências que ela teve. A gente se conheceu e ela entendeu que nada mais estratégico em PR que é, ir além trabalhando com RIG. Então, todo o nosso trabalho hoje, para praticamente todos os nossos clientes, tá? A gente tem uns clientes mais antigos que acabam fazendo só PR, mas a grande maioria hoje é um trabalho de PA em menor ou maior grau, tá? Então, se alguns a gente tem um trabalho de regulatório um pouco mais pesado, como esse exemplo que eu dei aqui, que a gente fez todo o PR para impactar o regulatório. Alguns a gente faz o regulatório para impactar o PR. Então, as duas coisas se conversam bastante e se complementam. E aí, hoje, a empresa se chama Rito Public Affairs exatamente por causa dessa prática conjunta que a gente tem. Ou seja, eu acredito que é possível. Eu acredito que a gente tem
obviamente, muitos obstáculos, como Rig, né? Exatamente como Rig. A gente ainda tem obstáculos, a gente veio de um lugar, na minha opinião, a gente veio de um lugar em Rig, a gente está em outro completamente diferente, muito mais fino, muito mais trabalhado, muito mais interessante hoje, em 2023, do que a gente estava em, sei lá, 2010, 2000, 2005, por aí. Que bom, né? Mas a gente tem muita coisa ainda para superar. A gente ainda tem que superar a questão reputacional da nossa atividade. A gente ainda tem que é, ir para alguns clientes, né? Quem trabalha com consultoria, como eu, como a Andrea, a gente precisa ainda convencer da importância do RIG, né? Gente, todo mundo está fazendo, é normal, faz parte da democracia, é tudo legal. Tananã. Então a gente ainda está nisso, né? A gente está há milhões de anos falando disso e a gente ainda vai falar disso por milhões de anos. Então, claro, não acho que estratégias de PR vão começar a brotar por todos os lados, mas tem empresas fazendo, tem outras consultorias além da nossa fazendo, e eu já vejo um mercado muito mais consolidado na Europa hoje, né? Que é o exemplo que eu posso trazer aqui. Inclusive em nomes, né? E até sobre o lobbying, que é muito interessante, as pessoas se apresentam. Eu sou lobista há 20 anos, eu sou lobista há 15 anos, normalmente, tá? É um sonho, a gente vai chegar lá. Eu acho que era isso que eu queria contribuir com vocês. Mas eu estou aberta a perguntas, por favor, me perguntem, me contatem. Também, se não quiserem conversar agora, a gente pode conversar depois no privado. Quem tiver mais Não, nós dúvidas, eu queremos estou conversar agora mesmo. completamente. Pode ficar tranquilo. Por mim, nós vamos ficar conversando durante muito tempo. Ó, o Cláudio quer até fazer uma Cláudia levantou pergunta a já. mão. Vamos Vai lá. lá, Cláudio. Caroline, é, dentro do que você falou, me veio aqui uma expectativa, e esse carnaval foi curioso porque eu me apresentei como lobista e Que descobri que uma legal. das pessoas que estavam lá não sabia nem o que era. Putz, eu falei, caramba. Aí eu fui de lobista para RIG, para relações governamentais, e a gente vai explicando o que faz e tudo bem. E aí você Mas, regrediu, né? mas não sei se, né? Não sei se a ordem foi essa. Mas você sabe que tem um conceito que eu acho que eu utilizo há bastante tempo, e aí fica aí também o desafio para você, para André e para todo mundo que está aqui, que eu gosto bastante, que é o diplomacia privada. Quando você fala de public affairs, me vem muito essa questão dessa diplomacia entre as companhias, né? Tratar Uhum, bem, e o Guilherme, né, que junto lá com todos fundou o IRELGOV, e uhum. hoje ele fala muito de stakeholder e esse relacionamento. Será que também não tem essa diplomacia, uma coisa que eu chamo de simples e que é extremamente complexa de se executar, que é como é que você se relaciona bem com todo mundo, aí trazendo o teu conceito aí de affairs, né? Você fala, pô, é tanta gente para se relacionar, né? Não é só governo, não é só cliente, não é só prospecção, quando o comercial vem pedir ajuda. Como é que você, por favor, enxerga isso? Queria te ouvir um pouquinho. Você diz o Desse nome, conceito de diplomacia? diplomacia privada. É. Eu já ouvi muito o termo diplomacia corporativa. Conheço até muitas pessoas Sim, que se apresentam sim, como sim, diplomata exatamente. corporativo, né? Exatamente, é o mesmo conceito. Exato. Eu já tentei, para mim não funcionou, tá? Mas eu acho que as pessoas, na hora que eu tentei esse termo, foi muito, nossa, você é diplomata? Então, Sim, sim. né? Que, enfim, tem nada a ver. Eu abandonei esse termo porque eu achei que trouxe mais confusão, mas realmente é a minha experiência pessoal, tá? Eu conheço pessoas que usam até hoje e aparentemente acho que deu certo. Mas eu tenho visto cada vez menos, para falar a verdade. Mas, assim, eu posso tomar o public affairs um pouco como isso, ainda que esse conceito seja mais ligado ao public affairs do que a diplomacia. Eu concordo contigo. A primeira coisa que as pessoas Uhum. perguntam é, pô, você é diplomata? Não, cara, eu cuido para minha empresa ou para as empresas que eu cuido tratarem bem a todos.
Exato. Você acha que pode ser um pouco isso? Talvez. Eu nunca vi usarem como sinônimo de public affairs. Eu vejo mais como sinônimo de RIG. Porque você está colocando, né, o PR dentro do Public Affairs. Então, eu sinto que o diplomacia corporativa, ele acaba excluindo um pouco o PR, no sentido de que eu estou me relacionando com jornalistas para me relacionar com o público em geral, né, ou com certos públicos, quando você vai para jornais específicos, né, nichados, por exemplo. Mas eu sinto que o PR não se vê no nome diplomacia corporativa ou privada. Perfeito. Tá bom. Posso fazer Obrigado, um obrigado. adendo nessa Ó, só, questão? só para dizer que eu estou prestando atenção aqui, tá? Só estou sem vídeo. É por isso que ele falou que ele não podia discutir a questão do loiro, Exatamente. Agora eu agora entendi. a gente entendeu o porquê. Agora tudo Tem faz sentido. autoridade, não tem autoridade para falar sobre isso. Mas a questão aqui que eu queria ressaltar é que esse termo diplomacia corporativa, ele foi utilizado durante um tempo na ESPM, que durante alguns anos desenvolveu uma trilha de relações governamentais dentro do curso de relações internacionais, né? Então, faz E mais muito ligado a sentido, marketing, né? não, faz mais sentido uma pessoa formada em relações internacionais se auto-intitular diplomata corporativo, né? Então, acho que é um termo Sim. que realmente ele é mais específico ali para quem tem essa formação em relações Entendi, Andréia. Obrigado. internacionais, mas assim, também eu não acho que pegou, realmente, né? E também, sabe, Cláudio e Carol, a gente fica criando tanto termo, né, gente? Mas é tanto termo, mas é tanto termo, mas é tanto É termo que difícil, confunde confunde, depois de um tempo. porque chega uma hora que você já não sabe mais o que, né? Eu até fiz uma provocação aqui, Cláudio, no chat, não sei se você viu, porque acho que você está no celular, mas eu perguntei aqui, quanto tempo você demorou para explicar para essa pessoa o que era lobista? Então, primeiro foi aquele sentimento de você fez alguma coisa de errado na sua vida, até a pessoa sublimar e falar, cara, ele não fez nada de errado, ele está vivo, está aqui, está num lugar comum, não está, né, num lugar, como está na moda agora dizer, lugar especial para pessoas especiais. E aí eu fui dizendo um pouco da história e tudo acabou bem. Mas foi só realmente que eu escuto às vezes esse termo e falo, as pessoas estão tentando se identificar por algo que sempre aconteceu, né? Em algum momento aqui no Conexão eu contei como sem querer eu fui parar em Rig. Então era só realmente, e a Caroline, né, estudou lá no INSPER, viu como isso foi evoluindo e o Public Affairs, PR, Lobby, Helgov, Rig, essas coisas foram se misturando, talvez, né? Não sei se vocês enxergam assim. Pode responder, Carol. Eu concordo. Eu acho que muita coisa foi se perdendo, se misturando. E eu acho que momentos como esses são importantes até para a gente rever, né? Claro que a gente não vai definir o que é, mas a gente está trazendo referências, né? Então, em tal lugar se diz dessa forma, em tal lugar se usa mais isso, né? Um pouco que eu falei para vocês, que eu vi muito essa tendência na França de se trazer já o nome do diretor do VP como diretor de Public Affairs. Quer dizer, né? Todos os assuntos públicos, relações públicas, o governo público, affairs públicos, né? Então, no fim, é um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho colegas do próprio curso que são senior manager, head de alguma área, alguma coisa assim, que para eles foi novidade. Então, também tem organizações ainda que não estão tão inseridas nessa tendência ou nessa onda, né? E é natural também, né? Então, eu convivo com pessoas ali que são da área de comunicação mesmo, comunicação externa, PR, assessoria de imprensa, e que são os que mais aprendem, porque no fim um curso de Public Affairs, affairs públicos,
É um curso que fala muito de governo, que fala muito de política, de ciência política, de influência, de técnicas, ferramentas, métodos. A gente também discute muito isso. Aqui a gente não teve espaço para falar disso, mas também é um assunto muito interessante que pega muito das técnicas que a gente usa para a RIG, é, gerenciamento de stakeholders, mapeamento de aliados, né, de opositores, de não sei o que e tal, mas que também usa técnicas ali da comunicação e do marketing, que é análise de cenário, análise SWOT, né, que a Andrea trabalhou comigo já nesse assunto, e outras, tá? Tem várias outras, bom, enfim, tem vários nomes, assim, de análises de cenário, Eu e minhas e... matrizes e meus canvas, né? O povo adora. Exato, Não, exato. Andréia, Coisa. fica aqui o meu depoimento, e aí tentando aqui contar a vida como ela é, foram aqueles 5 segundos de silêncio, assim, depois que você fala que você é lobista, sabe? 3, 4 segundos de silêncio, todo mundo, caramba, será que a gente pede licença, vai todo mundo embora? Será que, putz, ele vai contar o que realmente faz? Eu, óbvio, levo na boa referência, mas foi curioso, foi curioso. Não, foi Olha, corajoso, eu, né? Vamos falar a eu verdade? confesso que eu sempre falo lobista, tá? Eu sempre falo, pra Ah, chocar. eu Aí falo depois eu me lobista, explico. mas eu incluo um voluntário, porque dá uma amenizada. O estigma de marginalidade é muito forte ainda, gente. Olha, É muito imagina, forte. eu comecei a estudar lobby em 1999. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para os assinantes do Conexão Rig e para o público que está assistindo aqui. Talvez alguém já tenha ouvido, né? Quem já teve aula comigo já ouviu que eu costumo contar como anedota, né? Mas quando eu comecei a tentar agendar as entrevistas para elaborar minha tese de doutorado, e eu ligava para as pessoas, né, que me indicavam e dizia que eu era pesquisadora da Unicamp e eu estava estudando lobby, ou riam da minha cara, ou desligavam o telefone na minha cara, né? E eu não conseguia, eu fiquei 2 meses tentando agendar é, reuniões, entrevistas em Brasília, e eu não encontrava um mísero lobista, a ponto de eu pensar, meu santo Deus, se os lobistas não estão aqui, onde é que eles estão, né? Não é possível. Eu errei. Deviam achar que você estava investigando, né? Eu Fazendo uma errei, não, reportagem investigativa. exatamente. Eles me confundiam com jornalista, tinham medo de falar, né? Até que eu tive que mudar o termo. Então, eu comecei a dizer que eu estava fazendo uma tese sobre representação de interesses. Aí começaram a me atender, né? Então, veja que o estigma de marginalidade, mas isso era 2003, né? O estigma de marginalidade lá em 2003 era tão grande que a simples menção à palavra lobby fazia com que as pessoas não quisessem falar com você, né? Porque lobby sempre esteve associado à corrupção e tráfico de influência. Ainda está associado à corrupção. Ainda está, 20 anos depois, Exatamente. exatamente. Acho que é até interessante aqui a gente ressaltar, não sei se vocês já leram o livro Lobby Desvendado, do Milton Seligman, mas a primeira parte do livro fala sobre corrupção, né? E eu acredito que a gente precisa começar a fazer um trabalho enquanto área para dissociar lobby e corrupção. Então, falar cada vez menos sobre corrupção e falar cada vez mais sobre democracia, né? Então, a parte 1 deveria ser sobre lobby e democracia, não sobre lobby e corrupção, na minha humilde opinião. É, Perfeito. e a defesa de interesses é uma expressão ótima, né? Porque ela traz para o campo prático todo mundo, né? Por assim dizer. Todo mundo tem interesse para Democrático, né? defender, né? Essa é a questão. Só que aí, Eu acho uma ó, expressão democrática. então, mas aí eu acho que seria interessante a gente, inclusive, fazer uma análise até semântica, de certa forma, da maneira como a gente conceitua lobby, né? Defesa de interesses com o objetivo de influenciar o processo decisório. E a gente está trabalhando com duas palavras que são influência e interesse. Então, cada vez que você fala de interesse, interesse tem um caráter pejorativo, porque interesse é sempre egoístico, né? Então, é Uhum. particularista, tem um caráter pejorativo. E influência sempre tem também um caráter de manipulação. Então, olha que coisa impressionante. As duas palavras-chave
do termo lobby tem caráter pejorativo. E posso fazer mais um comentário, que foi um Claro. amigo meu que me falou ontem, né, que viu que eu ia participar aqui e tal, e ele falou, eu nunca tinha parado para pensar que rig, se você pensar nesse, é uma palavra em inglês também, rig, que é de manipular. Ah, não. My God. Não é essa a Não, melhorou intenção, né? ainda mais a situação, né? Agora. É, e a gente nunca para pensar nisso, né? Numa coisa natural, né? Porque é uma sigla para gente muito clara, né? Relações É um institucionais acrônimo, né? governamentais. Mas Mas coisa. rig, Então, olha só. manipular num sentido político, Ou inclusive, seja, né? não existem, né? Não existe acaso. Jamais. Essa é a questão. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Carol. Vou passar agora para a Patrícia. Oi, Patrícia. Oi, eu não sei se a minha pergunta é muito boba, assim, mas eu gosto de definir para eu poder estar estudando melhor os assuntos depois. A gente poderia chamar o Public Affairs de uma estratégia indireta de RIG, por conta de você ter comentado da construção de narrativa sobre esse caso da sua consultoria, de vocês terem ido à mídia e tal, e não houve um contato direto com o governo. Vocês chegaram até o governo, mas sem essa interação direta. Então, daria para a gente falar que o Public Affairs é essa estratégia indireta, ou isso é reduzir demais a grandeza de Public Affairs? Eu diria que faz parte. É uma estratégia que você pode usar em Public Affairs, é uma ferramenta, né? Você usar do PR como ferramenta de HelpGov. Então, o Public Affairs, ele é o mundo em volta do PR junto com o HelpGov. O HelpGov sendo também utilidade do PR, mas principalmente o PR sendo utilitário, né, ou utilidade para o HelpGov. E aí, quando eu falo de ser uma estratégia muito mais ampla, porque quando você coloca o PR, você complexifica e você amplifica, porque você está falando com todo mundo que lê o jornal, né, ou todo mundo que participa de um certo evento ou de uma, e aí já é RIG, né? Associações, etc. Então, no fim, assim, qual que é o discurso que você está usando? E aí você está usando técnicas de PR, né? Porque o PR ele vai pensar com calma, como você se define como negócio, como área, etc. O RIG hoje faz isso, a André e a Paula, inclusive, fazem isso muito bem com os clientes delas, mas elas sabem muito bem, assim como eu, que muitas áreas de RIG não param para falar como que eu defino o meu negócio, como que eu defino a minha área, como que eu me apresento. Você vai lá e se você tem uma pessoa muito habilidosa em falar, a pessoa vai arrasar. Mas e se você não tem, né? Ou se você muda o chefe do departamento de RIG, mudou. O discurso vai mudar? Porque o discurso está na cabeça dele. Então, por que não usar também técnicas de PR para a gente definir objetivos, mensagens? A gente chama em PR boilerplate, né? Então, como que a empresa está se definindo. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia de comunicação para você usar com o governo, para você usar num evento, né? O que você está falando em eventos, por exemplo, você é o CEO de uma empresa ou representante de uma empresa em um evento interessante, você tem que pegar toda essa narrativa que você está usando na mídia, que você está usando no governo, e você tem que reforçá-la ali no evento. Porque quem está te ouvindo é a pessoa que vai ler o jornal. Como que uma pessoa. E aí é uma coisa que sempre me deixou muito revoltada, assim, em muitos lugares e interações que eu já tive. Como que está saindo no jornal uma coisa sobre a empresa e o cara que está representando a empresa num evento está falando outra. E o outro de HelpGov, ou de RIG, que está lá conversando com o governo, está falando outra. Então, assim, são pessoas diferentes, geralmente, né? Então, vai mudar como a empresa é apresentada de acordo com o funcionário que está falando? Isso, para mim, não faz o menor sentido, né? É uma perda de estratégia gigantesca. Parece uma coisa pequena, mas para mim é uma coisa muito grande. E aí você está usando dessa ferramenta de PR, você está trabalhando com PR, você está trabalhando com os executivos e você está trabalhando na estratégia em como você se apresenta e por que que você se apresenta dessa forma. Porque você quer chegar num lugar.
Eu falo isso para alguns clientes que a gente tem, né? O cliente, ele quer se apresentar na mídia como startup, por exemplo, mas para os clientes dele, ele se apresenta como um scale-up, que é, né, uma startup que já está mais evoluída e que está fazendo uma escalada gigantesca, etc. São conceitos diferentes. Você tem que saber o que você é. Você não pode se apresentar. Daí o seu cliente lê no jornal, assim, parece uma coisa mínima, mas se é um cliente qualificado que está se interessando, você vai falar, mas startup, os caras me falaram que eles estavam super evoluídos, que eles não são, não que uma startup não seja evoluída, né? Mas digo, startup está começando, né? Tem todas algumas características que uma scale-up não tem. Então, é um exemplo bem pequeno, né? Claro, mas esse tipo de coisa eu acho que é bastante importante. Perfeito, muito obrigada. Muito bom, mas eu não achei uma pergunta boba. Ai, Não, nem um pouco. foi uma pergunta muito boa, que, aliás, tem um pouco a ver com o que eu queria te perguntar, né? Porque, assim, a gente estava falando de RIG e Public Affairs. E, num determinado momento, você começou a falar sobre Public Relations também. E aí é que bagunçou tudo, né? Porque é PI, é PA, PR, PR. é muita sigla, né? Aí eu queria saber se você consegue rapidamente explicar um pouquinho para a gente quais são as diferenças entre o Public Relations, o Public Affairs e o RIG, né? O Public Affairs a gente já entendeu que você disse que é o próximo passo de RIG. Então, o Public Affairs é algo mais abrangente, que é conversar com mais públicos, né? Onde entra o Public Relations aí? Public Relations associado ao RIG forma o Public Affairs, porque é o RIG O RIG com comunicação, Powered. né? Oi? É o RIG com comunicação. Com o relações públicas, no sentido de, né, relações públicas é a relação da empresa, do business, né, do representado com a mídia. Então, a assessoria de imprensa, por exemplo, é uma parte de public relations, no sentido de que o public relations ele vai criar conexões, ele vai desenvolver relacionamentos, assim como a gente faz em RIG também, ele vai desenvolver a narrativa, mensagens, e o trabalho específico da assessoria de imprensa, que está dentro de PR, por exemplo, criar os releases, mandar release para jornalista, trazer o jornalista para perto, né? Então, assessoria de imprensa é algo mais ferramental, vamos dizer assim, Mais do PR, operacional. mais operacional, exatamente, obrigada. Mais operacional do PR. O PR é a estratégia de comunicação externa da empresa, né? Tudo que entra nessas atividades. Isso, junto com o RIG, você tem um Public Affairs, porque é o RIG trabalhando de forma ampla, captando essa parte da comunicação externa com as estratégias, enfim, toda a forma de trabalho, você tem que estar pensando nisso, porque você está impactando grupos muito amplos, né? Então, como que você impacta grupos amplos só por RIG? Não dá, né? Você precisa do PR. Nossa, mas é interessantíssimo essa fala agora, que eu acho que tudo se encaixou, pelo menos para mim, ficou tudo muito, muito claro, porque o que a gente vê, né, pelo menos nas empresas para as quais eu já prestei consultoria, é inclusive uma distância entre relações institucionais, governamentais e comunicação, né? Então, Sim. como é que você vai criar, né? Como é que você vai fazer esse próximo passo acontecer? Seria o Public Affairs, que é essa junção das questões mais técnicas de engajamento que RIG traz e a comunicação política, né? Que PR traz, que vai unir tudo no Public Affairs, se RIG não tem o nível de intersecção que ele precisaria ter com comunicação, e se a gente não tem, né, e agora falando aí sinceramente, do fundo do coração, muitos profissionais de comunicação talhados e habilitados para entender esse tipo A de gente tem que trazer eles para o nosso lado. É uma missão, é mais uma tem que missão. formar, Nossa. né? Na verdade, acho que a gente tem que formar esses profissionais de comunicação para que eles entendam que o tipo de comunicação que a gente faz em RIG
é diferente do tipo de comunicação que você faz, por exemplo, para marketing. Nós não estamos vendendo, Exato, né? Então, tem muita dificuldade de exatamente. comunicação também das áreas de RIG, por isso que eu acho que o trabalho da Rito, ele é tão único, né? Que vocês conseguem entender isso, entender Exatamente. a ação e transformar em estratégia. E é um trabalho diário, viu, André? É um trabalho do meu time de PR me educando, porque eu não sou de PR e eu aprendo todos os dias com eles. Eu mudei minha visão, assim, absurdamente, né? Eu comecei a entender muito melhor. E eles de entender o que a gente faz também. É todos os dias a Você gente tem essas fundamentalmente vem trocas. de RIG, né? Exato, exato. Eu posso só fazer um comentário? O meu time fez uma pergunta pro chat GPT em cima dos tópicos que você me pediu para trazer aqui. E eu separei aqui Colando, para hein, ler para Caroline? vocês. Colando, hein? Não posso Não, acreditar. eu separei aqui. A gente fez uma pergunta e pediu para ele responder em 5 linhas. Só para eu ler para vocês que conversem exatamente a pergunta que você fez, e eu achei interessante aqui a resposta deles. A pergunta foi: como a junção dessas duas áreas são essenciais para a comunicação de uma empresa? A resposta: a junção entre Public Affairs e relações institucionais e governamentais é essencial para a estratégia de comunicação de uma empresa, pois permite identificação e gestão de riscos e oportunidades que afetam o ambiente regulatório e político em que a organização está inserida. Além disso, essa integração pode contribuir para a construção de uma imagem e reputação sólidas, através de um trabalho proativo e estratégico de relacionamento com stakeholders, mídia e influenciadores. Perdi meu trabalho, já era. Fui substituída por uma ferramenta de comunicação ou de inteligência artificial. Ninguém precisa escrever mais nada, já está escrito. Sensacional. Eu achei muito interessante, foi exatamente esse ponto da sua pergunta, né? Então, tá Muito aí a resposta. inteligente esse chat GPT. Inclusive, até Esse como estagiário, né? Muito bom ele. estagiário, bom esse aí, olha, a gente economiza uma grana, hein? O que eu acho legal é que essa semana foi lançado o novo podcast. A Paula adora podcast. Bota mais um na sua lista, Paula, do Renan Aron, né, do Policy Zone, falando sobre esse chat GPT com o Glauco Arbix, que é um cientista Que social legal. maravilhoso, que eu adoro, que trabalha com participação social, sociedade civil. Eu tô louca para ouvir. Maravilhoso. Paula, perguntinhas, a gente já está quase chegando no final, hein? Que são 10 para as 9 já. Na verdade, vocês meio que falaram já onde eu estava querendo chegar, mas eu entendo que tem um monte de trabalho para fazer, tem um monte de educação aí, mas será que tem alguma empresa, e aí, Carol, né, da sua experiência aqui no Brasil, que já tem isso internamente? Será que alguém já está fazendo Public Affairs do jeito que você descreveu para nós aqui? Olha, tem os nossos clientes, alguns fazem, sim. Conheço outras consultorias que fazem trabalhos específicos, outras não, pouquíssimas, tá? Mas fazem alguns trabalhos, mas eu sei que fazem muito para temas específicos, né? Então, vamos trabalhar esse tema, que ele é muito amplo e é uma forma legal de começar um trabalho de Public Affairs. Em vez de pegar a área inteira de RIG e transformar em Public Affairs, qual que é o tema principal aqui que faz sentido ter uma estratégia de impacto da sociedade como um todo, né, de impacto amplo. Então, pegar esse tema e trabalhar esse tema, muitas vezes até como uma campanha de reputação, ou de forma ampla, né, se o tema às vezes não tem um fim tão cedo, né, então eu vejo muito sendo dessa forma. Por outro lado, há muitos anos tem algumas empresas já que trabalham RIG dentro de comunicação, vice-versa, não me lembro, mas RIG dentro de comunicação. Então, você tem no fim, um diretor que vem de comunicação, de muitos anos dessa área, e que começa a colocar uma área de HelpGov ou de RIG, e começa a entender a área de RIG da perspectiva de um diretor de muitos anos na área de comunicação e PR. Então, eu acho que eu vejo essas empresas há muito, que já fazem isso há bastante tempo, talvez já praticando algumas técnicas de Public Affairs sem chamar de Public Affairs, sim. Então, sim.
ao mesmo tempo em que é isso, né? São pessoas que estão numa área que é muito parecida com a nossa, em termos de como se pensa, como atua, né? Só que em lugares diferentes, e que é uma área, né? Eu digo muito isso do PR. O PR, ele passou por muitos desafios que a gente passa hoje, né? Do tipo, antes de se existir um PR totalmente profissionalizado, qualquer pessoa falava pela empresa. Imagina, se qualquer pessoa, qualquer funcionário possa falar pela empresa, que absurdo. Hoje já está muito mais claro que existe um PR, né? Existe uma comunicação dentro da empresa que treina porta-vozes, então fulano, fulano, ciclano, são porta-vozes, só essas pessoas podem falar pela empresa, passam por treinamento de mídia, são vendidos, né? São apresentados à imprensa como os porta-vozes da imprensa, só eles têm o direito de falar. Então, sempre vai ser passado pela área de PR para que seja feito um trabalho, né, que às vezes não é, mas deveria ser estratégico, na área. Até hoje a gente vê empresas também que desvalorizam muito essa área, né? Ah, precisa fazer corte, a primeira área que é cortada é PR. Ah, o que que eles fazem? Não é core business. Então, né? Então, é a mesma coisa que a gente passou. Algumas pessoas ainda não entendem que é uma área que tem boas práticas, que tem ferramentas, que tem técnicas, que tem estratégias. Acho que é simplesmente falar com a imprensa, e não é, né? Que é igualzinho a gente. Então, por que que eu preciso de um Helgov? Se o meu diretor comercial pode falar com a prefeitura local de onde ele trabalha. Não, gente, não é assim, né? Então, eu vejo essa similaridade das áreas também.